Olá, mulher, tudo bem? Eu sou a Gabriela Furlan, sou psicóloga, tenho a síndrome dos ovários policísticos e sou especialista em SOP e mulheres que querem engravidar. É com enorme prazer que compartilho com você formas, dicas de como se manter focada no seu objetivo. E hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta muito importante. Quantas vezes você deixou de fazer reeducação alimentar e atividade física? Eu sei o quanto é difícil a mudança de estilo de vida. Eu também passei por isso lá em 2012, quando eu precisei tratar uma doença. Então, eu precisei fazer mudança tanto na minha reeducação alimentar quanto na atividade física. E em 2019, quando eu quis engravidar, eu precisei fazer algumas adaptações na minha alimentação. E eu consegui engravidar, que eu tenho 2 filhos, a Júlia e o Vitório, e ter o controle da SOP. E o que eu acho que me ajudou? Ter clareza dos meus objetivos, conhecer o meu problema, então saber sobre a síndrome dos ovários policísticos e quais os caminhos que eu precisava percorrer para chegar mais perto do meu objetivo. É importante você saber quais caminhos que você precisa percorrer. Eu falo que o conhecimento ele é libertador. É claro que no meio do caminho pode ter mulheres que vão precisar fazer uma FIV ou um coito programado, mas é importante você saber que a linha de base de tratamento da SOP é através da reeducação alimentar e da atividade física. E se você for fazer um coito programado e estiver fazendo a educação alimentar e estiver fazendo atividade física, vai aumentar as chances de você conseguir engravidar. E cuidar da saúde mental neste processo também é importantíssimo. Na aula de hoje, eu vou falar para você formas que podem te ajudar, assim como eu, a se planejar para uma nova rotina de reeducação alimentar e atividade física e evitar que os seus pensamentos e sentimentos te sabotem. E como que vamos fazer isso? Primeiro, você precisa ter clareza dos seus objetivos. Segundo, se planejar. E terceiro, mudança de mindset. Vamos começar? Bom, ter clareza do seu objetivo é a base para essa transformação. Para que ela aconteça, é importante você se fazer 6 perguntas. Então, anota aí. A primeira: qual é o seu objetivo? O que você pretende atingir? Quando nós sabemos qual caminho nós precisamos percorrer, é muito mais fácil da gente conseguir emitir comportamentos que nos aproximem deles. Por exemplo, eu quero engravidar. Então, se eu quero engravidar e quero ter o controle da SOP, o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo? Nessa aula, eu vou te mostrar o que você pode fazer, quais caminhos que você pode percorrer para chegar no seu objetivo, que é controlar a SOP e engravidar. E uma das coisas que você pode fazer é se perguntar: o meu objetivo é de curto ou de longo prazo? Se for, por exemplo, querer engravidar, querer controlar a SOP, é muito importante você fazer essa pergunta. E um exemplo disso é uma pessoa que é fisiculturista. Ela precisa preparar o corpo dela para uma competição. Ela não pode chegar lá do nada, por exemplo, eu aqui, chegar lá e falar, vou competir hoje. Não, você tem que ter uma preparação de alimentação, de educação alimentar, tudo de atividade física, tudo isso vai contribuir para que ela consiga ter um corpo ideal para poder competir. Isso acontece com a gente também. Quando nós vamos ter a mudança de estilo de vida da reeducação alimentar e da atividade física, essas mudanças, elas não vão acontecer do dia para a noite, né? Hoje você começou a fazer a mudança e amanhã você vai ter o resultado. É algo que você vai construindo. A terceira pergunta é: o que eu enxergo da minha situação atual? O que eu sinto? Quando eu quis engravidar, eu precisei tratar a SOP. E eu era muito esperançosa, eu acreditava que eu iria conseguir. E eu acredito que o meu acreditar e mais os comportamentos que eu emitia para me aproximar do meu objetivo me ajudaram a conseguir.
Então não adianta você ser só esperançosa, você acreditar e ficar sentada no seu sofá esperando que as coisas aconteçam. É importante que você imita comportamentos que te aproximem daquilo que você quer também. Outra pergunta que acho que é muito importante você se fazer é como que você pode se planejar. Então, hoje eu vou dar algumas dicas de como que você pode fazer esse planejamento para colocar em prática a reeducação alimentar e a atividade física. E a primeira coisa que você pode fazer é uma lista para ir no supermercado. E por que é importante fazer essa lista? Ela é importante porque você vai comprar aquilo que está faltando no seu armário e na sua geladeira. Então é importante que você compre aquilo que está dentro da sua reeducação alimentar. Mas você pode virar para mim e falar: olha, eu moro com a minha mãe, eu moro com o meu marido. E como que eu vou fazer a minha reeducação alimentar se tem pizza na minha casa, se tem chocolate? É importante nesses momentos você olhar para você e tentar identificar o que está acontecendo. Se você quer comer o chocolate, por que você está querendo comer chocolate? Você está triste, irritado e está querendo descontar na comida? Se for isso, você está procurando uma fonte de prazer, porque a comida ela te traz isso, ela te traz um prazer momentâneo e instantâneo. E isso mostra que talvez você não está conseguindo lidar com suas emoções. Então é importante você procurar outras formas de regular as suas emoções. E se você vê que isso está difícil, que isso está complicado, procure uma ajuda psicológica. Mas voltando àquela organização, é importante você também fazer uma marmita. Então, seja para o almoço, para o jantar, ou lanchinhos da manhã, lanchinhos da tarde, se programar referente a isso. Por que é importante você se programar? Porque quando você chegar do seu serviço morrendo de fome, você não vai comer a primeira coisa que vê pela frente. E quando você chegar, você já vai estar ali com a sua alimentação pronta. Então é só você esquentar e comer. Outra coisa que pode te ajudar também é comprando uma marmita. Se você não tem tempo aí para fazer as suas marmitas, compre de um lugar que você confie, que vai ficar muito mais fácil para você colocar em prática também. Às vezes, gente, nós podemos escorregar. Então, assim, às vezes vai acontecer de você querer comer um macarrão, comer um chocolate. Só que você precisa saber que esses alimentos sempre vão existir. Então, coisas que estão fora da sua reeducação alimentar vai ter dentro da sua casa, vai ter em festas que você vai. E aí você precisa saber que em alguns momentos pode acontecer de você sair da sua educação alimentar que não vai estragar aquilo que você vem fazendo. Agora, se isso se tornar algo vicioso, se tornar recorrente, aí é algo para você parar e pensar: o que está acontecendo comigo? Como que eu posso melhorar isso? Se for alguma coisa em relação, por exemplo, você brigou com seu marido e está brava com ele, o que você pode fazer para melhorar a sua relação com seu marido? Porque é importante você trabalhar o X da questão, trabalhar o problema. Porque senão vai se tornar algo vicioso. Por exemplo, briguei com meu marido, e aí por eu ter brigado com ele, eu vou lá e desconto na comida. Então, enquanto eu não resolver o meu problema com meu marido, o problema vai continuar ali. Então, é importante você resolver o X da questão. E a comida, ela é uma fonte de prazer. Então, quando você come, você se sente bem em estar comendo aquilo. Só que para de comer, os problemas vão voltar. Então, por isso que é importante você resolver a questão do problema. Seja com o marido, seja no trabalho, aquilo que estiver te incomodando. E como eu falei anteriormente, se você perceber que está difícil, que você não está conseguindo lidar com essas questões, procure uma ajuda psicológica. Outro ponto importante é a parte da atividade física. Como que você pode se organizar para fazer atividade física? Então é importante você entender o que você gosta de fazer. Por exemplo, eu amo dança, mas hoje eu não consigo fazer dança por causa da minha rotina, que é corrida e tudo mais. Eu consigo fazer musculação, que para mim eu acho mais fácil, que eu moro em prédio, então fica mais fácil de eu ir até o prédio para poder fazer. E eu estipulei que eu vou fazer 3 vezes por semana. Então, quantas vezes por semana que você vai fazer? Eu vou fazer de segunda, quarta e sexta. Então, é importante você tentar identificar
qual a atividade que você quer fazer. Então, é pilates, é crossfit, é musculação, é dança, é luta, é natação. Só você vai saber aquilo que você quer fazer. Olhar no seu calendário para ver o que se encaixa no seu calendário. Então, assim, que se encaixa no sentido de quantas vezes por semana que você vai fazer aquela atividade física, quantas horas você vai passar ali. Então, eu, por exemplo, estipulei que eu vou na musculação de segunda, quarta e sexta, e eu vou no período da noite, das 7 às 8 da noite. Eu vou ficar 1 hora ali dentro. E você, o que é melhor para você e para sua rotina? É importante você se perguntar e se planejar em relação a isso. Depois que você já se planejou, que você já se organizou, agora é hora de você pensar o seguinte: os seus objetivos, vai te motivar para a ação, mas ele não é a ação em si. Então é importante que você tenha disciplina, porque nem sempre a vontade de ir à academia vai surgir. Nem sempre a vontade de comer aquilo que está dentro da sua educação alimentar vai existir. Mas você sendo disciplinada, organizada, se planejando, tudo isso vai contribuir para você chegar mais perto do seu objetivo, que é conseguir se alimentar bem para conseguir, ou fazer uma educação alimentar para ter o controle da SOP e para conseguir engravidar. Outra coisa que vai te ajudar é a constância. Então, assim, se você se comprometeu com você em relação a fazer atividade física, como eu falei anteriormente, eu vou na musculação de segunda, quarta e sexta, então é importante que eu faça a musculação nesses dias. Se eu estipulei que são esses dias que eu vou fazer, claro que vai ter um momento ou outro que eu vou faltar, e se eu faltar ou deixar de comer dentro da minha educação alimentar, não vai ter problema. Terão uns dias, por exemplo, que eu não posso ir na quarta, mas aí eu posso me organizar para tentar ir na quinta, posso ter essa flexibilidade. Mas se eu estipulei que eu preciso ir 3 vezes na semana, é importante que eu faça esse comprometimento comigo. Então, assim, se a gente se compromete com a gente, se a gente é disciplinado, tem os objetivos muito bem traçados, se planeja, tudo isso vai contribuir para que você consiga fazer a sua atividade física e sua reeducação alimentar. E se você quiser saber mais sobre esse assunto de uma forma mais aprofundada, me siga no meu Instagram. Eu estou como Gabriela Furlan PC. E na aula que vem eu vou falar sobre fome física e sobre fome emocional. Te encontro lá. Até mais!